Olá, pessoal. Estou apresentando o produto educacional finalizado do mestrado profissional da Universidade de São Caetano do Sul. Como às vezes há uma dificuldade de você navegar no meu produto educacional, estou aqui com esse vídeo. A função dele é ajudar vocês a navegarem sem que haja nenhum transtorno de não chegar a todos os lugares possíveis deste produto, né? O produto educacional, tá, é de lesões elementares dermatológicas, primárias e secundárias, né? Chegando a um diagnóstico possível de doenças, e esse diagnóstico de doenças também vão levar a fotos de casos mais típicos para serem comparados e também a definição, o quadro clínico, o exame dermatológico, os diagnósticos diferenciais, os exames complementares e também chegarmos ao tratamento dessas patologias. Nesse produto educacional, eu dei preferência às dermatoses prevalentes nas unidades básicas de saúde. A atenção primária de saúde, ela tem uma dificuldade de diagnóstico e até de encaminhamentos às vezes desnecessários para a rede secundária de saúde. Então, esse é o motivo da criação, né, desse produto educacional, né? E então vou ensinar a navegar. A primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu colocar aqui para vocês. Isso. Aqui está o produto educacional, tá? Então, o que é mais fácil? O que é mais fácil é chegar. Se a gente passar slide a slide, ele vai funcionar que nem o PowerPoint. E se for colocado no PDF, vai obedecer a sequência. Mas lembrando, tem que colocar no modo apresentação, tá? Como se fosse dar uma aula, como se fosse slides. Então, iniciamos na tela 8, que é a tela inicial. Dessa tela inicial, nós podemos ir em qualquer tela, tá? Então, assim, vamos fazer a apresentação básica. Lesões elementares é o alfabeto da dermatologia, então é o beabá da dermatologia. A gente iniciando com lesões elementares, nós podemos chegar a diagnósticos clássicos, diagnósticos brilhantes. Então, aqui são botões, que geralmente esses botões estão em azul, tá? Que nem aqui, tela inicial está em vermelho, não é botão. Então, vamos começar clicando nesse botão aqui, ficha catalográfica, tá? Então, tem aqui a ficha catalográfica do meu produto educacional de mestrado profissional. Geralmente, os botões da direita são botões que vão para frente. Aqui estamos na ficha técnica. E aqui a apresentação da ficha técnica. Isso precisa constar no nosso produto educacional, mas provavelmente vocês só vão ler por curiosidade. Toda vez que tiver uma casinha, ele vai voltar à tela inicial, tá? Então, voltando à tela inicial, eu tinha clicado aqui. Então, vou clicar aqui na interrogação, tá? E aqui é o título: um guia prático de lesões elementares dermatológicas primárias e secundárias
como auxílio diagnóstico no tratamento de dermatoses prevalentes na atenção primária de saúde para médicos e residentes e alunos da graduação, tá? Isso não é para o especialista, que já tem uma acurácia melhor desenvolvida. Isso é mais para quem está começando a dermatologia, ou alunos, ou residentes, ou médicos da atenção primária, que ainda não tem muito contato com a dermatologia, tá? Resta frisar aqui nessa tela que a professora doutora Rosa Maria Rodrigues Garcia é a diretora do mestrado e ela que é minha orientadora. Então, casinha, voltando à tela inicial. Vamos ver o que tem aqui. Aqui é o meu currículo. Se quiser ir para frente, vai. Currículo da professora doutora Rosa Maria Rodrigues Garcia. Toda vez que tiver essa voltinha ou a setinha do lado esquerdo, ele volta. Então, voltamos aqui. E aqui é a explicação que eu estou fazendo em vídeo, tá? Então, esse guia prático, o meu produto educacional, né, de lesões elementares dermatológicas primárias e secundárias, deve ser usado em forma de botões e não de slides. Por quê? Porque se fosse slide, estaria na sequência. Então, não tem uma sequência lógica no slide, e sim nos botões, tá? Então, eu peço para quando usa, coloca sempre no modo apresentação, tanto em PDF como em PowerPoint. Quem tiver PowerPoint no celular pode usar, quem tiver PowerPoint no computador pode usar, e também pode usar, pode ser usado quem não tiver PowerPoint, pode ser usado em PDF desde que coloque no modo apresentação. E aí as instruções: clicar nos botões para ir e voltar para a tela desejada, como eu fiz. Geralmente os botões da esquerda voltam e o da direita avança, como eu vi também. Se eu quiser voltar, eu vou aqui à esquerda e vou voltar naquela tela inicial. Clicar fora dos botões, às vezes pode ser uma roubada, porque a gente vai cair no próximo slide, que às vezes não tem nada a ver com o que a gente quer, certo? Então, não é interessante a gente clicar fora dos botões. Objetivo: auxiliar no diagnóstico e tratamento das dermatoses prevalentes na atenção primária de saúde para médicos, residentes e alunos da graduação. Então, vamos voltar à tela inicial. Então, como a gente já viu essa apresentação, aí, propriamente dito, a gente tem o nosso produto educacional, esse guia prático, né? Se quisermos saber a pele normal, vamos clicar aqui na pele normal. Não tem nada para avançar na direita, certo? Então a pele normal acaba aqui. O que que eu tenho que fazer? Quando eu acabar de examinar a pele normal, eu volto para a casinha e ela volta para cá. Seguindo a sequência, definição. Vamos para a definição de lesões elementares primárias e secundárias? Então, aqui estão as lesões elementares e a sua correlação anatomoclínica. Se tivesse um botãozinho aqui, ia continuar esse texto para frente. Como não tem botão aqui, nós vamos parar nesse texto e voltar para a tela inicial. Aqui nós temos lesões primárias e secundárias, tá? As lesões primárias, elas podem ser planas, sólidas ou líquidas. As planas podem ser pigmentares, manchas pigmentares, ou elas podem ser manchas vasculo-sanguíneas, tá? Então vamos na sequência para não confundir. Lesões planas. Então aqui nós temos a definição de lesões planas. São máculas ou manchas
Trata-se da mudança de coloração da pele e sem que haja alteração de relevo. Mancha é sinônimo de mácula, tá? E aí a gente pode navegar aqui pelas manchas vasculo-sanguíneas ou pelas manchas pigmentares. Ou a gente pode voltar para a casinha. Vamos para a casinha. Planas, máculas ou manchas. Vamos para pigmentar, que está aqui em cima. Então, entramos nas pigmentares, por aquele caminho e íamos chegar aqui também, tá? Existem dois caminhos para isso. Mas sempre que tiver dúvida, volta para a casinha, certo? Então, manchas pigmentares. Máculas pigmentares pode ser hipercrômica, hipocrômica e acrômica. E aqui exemplo de doenças, né? O melasma, por exemplo, que é essa doença aqui, a pitiríase alba, que são essas manchas brancas aqui, o vitiligo, a hipomelanose do tronco, o nevacrômico, a amiloidose macular, tá? Então, vou querer saber do vitiligo, que é bem frequente. Clicamos aqui e aqui nós temos uma novidade, o CID do vitiligo. Muitas vezes na atenção primária, o pessoal não tem o CID, não coloca o CID da doença. E isso dificulta muito e me dificultou no meu mestrado profissional de identificar as patologias mais frequentes nas atenções primárias de saúde, tá? Porque também em cada atenção primária de saúde existe uma gama de patologias diferentes de acordo com a região estudada. E aqui que eu falei para vocês, a sinonímia, a definição, a etiologia, as manifestações clínicas, o exame dermatológico, os exames que precisamos fazer para diagnóstico, tudo bem resumido, mas tudo bem qualificado. E diagnóstico diferencial, que a gente usa muito na dermatologia, né? Crômico, leucodermia, pós-inflamatória, lúpus subagudo, e também, posteriormente, o tratamento. E ainda vai aqui um bônus, que é uma dica, né? No caso do vitiligo, o vitiligo pode estar associado a doenças autoimunes, como o hipotireoidismo, diabetes, anemia perniciosa, alopecia areata, névoa-halo, sendo recomendada investigação nesses casos, tá? Então, as doenças autoimunes às vezes vêm junto, e o vitiligo, essa é uma dica para o vitiligo. Aí aqui nós temos direita vai para frente, aqui volta. Então vamos para frente, porque a gente está estudando o vitiligo, tá? Então aqui são as servos do meu paciente com assinatura deles, consentimento para fazer as fotos, tá? Então essa é uma mocinha que passou comigo e ela tinha vitiligo disperso pelo tegumento, tá? Quero ver mais de vitiligo. Botãozinho da direita. Outro caso de vitiligo também já numa outra paciente. Tem para ir para frente? Não tem. Se eu quiser voltar aqui, eu volto para aquela mocinha. Agora, se eu não quiser voltar aqui, eu posso voltar aqui, que eu vou voltar lá para onde eu peguei o vitiligo. Entenderam? E agora vamos falar de mais uma navegação só para vocês entenderem, e é a última. Hipomelanose do tronco. Então, aqui, paciente meu também, com um diagnóstico de hipomelanose macular progressiva. Aqui é exucide, e geralmente essas manchas elas são hipocrômicas e dão nas costas e na região do abdômen. Isso não é vitiligo, isso não é pitiríase versicolor, aquele fungo, e também não é hanseníase, tá? Isso é uma doença à parte chamada hipomelanose macular progressiva. E aqui a gente volta, tá? Nem todas as doenças existe a definição. Por quê? Porque essa doença é uma doença rara, que é importante estar nas lesões elementares para
explicar a hipomelanose, para explicar a hipocromia, vamos dizer assim, né? Lesões hipocrômicas, porém não tem importância por ser rara na atenção primária de saúde. Então, essa não tem uma continuação, tá? Vamos mais uma lesão, melasma. Paciente meu também com lesões hipercrômicas na face. Aqui, a sinonímia, definição, etiologia, desculpa, manifestações clínicas, exame dermatológico, exames diagnósticos, tratamento. E aqui uma dica: é uma doença crônica com recidivas muito rápidas e frequentes. Queremos ver fotos do melasma, tá vendo? Isso aqui indica uma fotinho. É uma filmadora, mas é o que tinha no botão para a gente colocar. E aqui a fotinho do melasma, tá? Vamos voltar. Voltamos para a definição e vamos voltar para onde estamos na origem. E não quero mais ver máculas. Eu quero ver alterações de consistência e espessura. Então, vamos entrar nesse botão aqui e será a mesma coisa. E algumas doenças frequentes, tá? Como estrias atróficas, cicatriz queloide, que são as duas aqui, o edema, infiltração, certo? Aqui a gente pode ir para frente e a gente vai ver lesões secundárias de alteração da consistência número 2. Por quê? Porque não caberia tudo não numa pasta. Então existe a outra pasta, que é a hiperqueratose, que é a esclerose, que é a liquenificação e a verrucosidade. Ah, quero saber o que que é líquen simples crônico. Então vamos entrar aqui na doença. O líquen simples crônico, o seu CID, e aqui a foto. Uma neurodermite, um líquen simples crônicos na bolsa escrotal. Aí eu volto aqui. Não dá para ir mais para frente. Aqui um líquen simples crônico numa localização típica na nuca. E aqui eu volto porque não tem botão para ir para frente. Sempre voltando. E aqui eu volto para a origem do líquen simples crônico. E se eu quiser, eu volto na tela inicial, tá? Então, para todas as lesões sólidas, líquidas, alterações de perda de consistência, a gente vai navegar nesse sentido, tá? Então, agradeço a compreensão de vocês e esse tempo gasto para entender o meu produto educacional. Lembrar que as patologias que são mencionadas aqui, que são mais de 30, elas são patologias, doenças dermatológicas mais prevalentes nas unidades básicas de saúde. Vou finalizar a apresentação e muito obrigado.